Olá pessoal, para encerrar nossa sequência de vídeos sobre ângulos, neste a gente vai resolver algumas questões com vocês. Primeira questão: quantos e quais são os ângulos que aparecem nesta figura? Então vamos lá, analisar a figura. Vamos ver quantos ângulos que aparecem. São 3 ângulos. E quais são esses ângulos? É o ângulo AOB, BOC e AOC. Então, a gente vai representar esses 3 ângulos dessa maneira. Quais são eles? AOB, BOC e AOC. São os 3 ângulos que aparecem nessa figura. Bem simples essa questão. Exercício 2. Encontre os valores de x e y que correspondem às medidas dos ângulos na figura. Então, nós vamos ter que descobrir os valores de x e os valores de y, olhando para essa figura e lembrando que a reta R mais a reta S são paralelas e elas estão sendo cortadas por duas transversais. Então, o que é que a gente vai olhar primeiro? Analisando o ângulo X e o ângulo de 60 graus, a gente pode perceber que eles são ângulos alternos. E o que quer dizer ângulos alternos? São ângulos que se encontram em lados opostos da minha reta transversal. E em retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos alternos eles vão ser congruentes. Se eles são congruentes, quer dizer que eles vão ser iguais. Então, logo, o meu x ele vai valer quantos graus? 60 graus. Então, pronto, a gente já descobriu o valor de x. Precisamos descobrir agora o valor de y. O ângulo ao lado de y é correspondente ao ângulo de 60 graus. Dessa forma, podemos encontrar a medida de y. Como y e 60 são suplementares, e o que quer dizer ângulos suplementares? Quer dizer que, a partir do momento que eu somar os dois, eu vou encontrar 180. Então, se eu digo que eles dois são suplementares, a soma deles vai ter que medir 180. E aí fica fácil descobrir o valor de y, porque basta eu pegar 180 menos 60. Meu y vai ser quanto? 120. Então, pronto. Já resolvi a questão. Meu x, ele vale 60 graus e o meu y, 120. Exercício 3. Determine o valor de x sabendo que R é paralelo a S. Então, a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, como a gente vê aí na figura. E elas estão formando esses dois ângulos, o ângulo 3x e o ângulo de 135 graus. Então, como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Primeiro, a gente precisa identificar como que esses ângulos que estão aparecendo na figura são classificados. A gente pode observar que eles estão do mesmo lado da reta transversal, que é essa que está em azul. E um está na região interna e o outro está na região externa. Só que eles estão do mesmo lado. Então, quando isso acontece, esses meus ângulos, eles são classificados como correspondentes. Então, os ângulos representados na figura, eles são correspondentes e tem outra propriedade que diz o seguinte, que quando as retas são paralelas, esses meus dois ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Agora fica fácil. Se eu sei que os meus ângulos têm a mesma medida, então eu posso dizer que 3x é igual a 135. Agora é só a gente resolver essa equação. E para a gente resolver, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o x no primeiro membro e vai passar o 3 para o segundo membro. Como ele está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, a gente vai ficar com x igual a 135 graus dividido por 3. Então, o meu x ele vai ser igual a 45 graus. Exercício 4. Determine os valores de x e y de A e B na figura a seguir. Então, a gente vai ter que observar bem essa figura para a gente descobrir que tipo de ângulos tem aí.
que a gente pode notar? Que o ângulo X e o ângulo de 45 graus, eles são ângulos opostos pelo vértice. E a gente viu que ângulos opostos pelos vértices, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que o meu x é igual a 45 graus. Então, a gente já tem um valor de x. Sabendo disso, a gente vai agora encontrar o valor de y. Observando aqui, esse ângulo y aqui e o ângulo de 45 graus, eles vão formar um ângulo de 180 graus, porque esses dois ângulos, eles são suplementares. Então, eu posso dizer que y mais 45 graus é igual a 180. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente vai ter o seguinte, eu vou ficar com y igual a 180 menos 45, então o meu y vai ser igual a 135 graus. Olhando aqui para essa parte aqui mais embaixo, agora ficou mais fácil. A gente sabe também que o A e o B, eles são opostos pelo vértice, e que tanto A mais B, tanto A mais 90 graus é igual a 180, porque são suplementares, e o B mais 90 também é igual a 180, são ângulos suplementares. Então, a gente pode fazer o seguinte, dizer que B mais 90 graus é igual a 180. Então, o meu B vai ser igual a 180 menos 90 graus. Então, o meu B é igual a 90 graus. E como A é congruente a B, tem a mesma medida, então A é igual a B. Logo, A e B serão igual a 90 graus.